Luciano Périco. E aí, tudo bem? 12:04, seja bem-vindo. Esportes ao meio-dia entrando no ar na Gaúcha, neste sábado, dia 30 de julho de 2022. E a parceria você já sabe, Ferramentas Gerais. A Ferramentas Gerais espera por você na Construsul. Brosalto, a Brosalto acelera as ofertas para você fazer o melhor negócio. Promoção Todos na Torcida. Compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha de produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, patrocinadora da Comebol Copa América Feminina, te joga o principal destaque do Internacional. Boa tarde, André Silva. Boa tarde, Luciano. Amanhã tem duelo contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio e agora pela manhã com portões fechados, Mano Menezes definiu o time, que deve ter Pedro Henrique entre os reservas. Há pouco o clube também oficializou a contratação por empréstimo até o final de 2023 do lateral direito, o Everton, que pode, quem sabe, até ser uma novidade nos relacionados para amanhã, em função da carência que o Inter tem na posição. O Inter trazendo 2 atacantes e um lateral direito, os reforços que já ficam à disposição em seguida, quando o Mano quiser aí, porque todos estão inscritos, todos podem jogar, tanto Copa Sul-Americana quanto Campeonato Brasileiro. Menos o Mikael. Mas daí é outra questão, né? Ele precisa não é legal. Precisa de umas 2 ou 3 semanas fazer um trabalhinho físico. Não é questão de burocracia, é questão física. E a gente vai tratar isso daqui a pouco com o Maurício Saraiva, que está conosco. Primeiros destaques do Grêmio. Alô, Lucas Katsurayama. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Lucianinho? Boa tarde a todos. Grêmio que tem um final de semana de folga e observa com atenção a rodada da Série B, que até o momento não é nada boa. O Grêmio já perdeu 2 posições e viu encurtar a distância para o primeiro time fora do G4. Nós vamos ampliar esse assunto logo mais na sequência, assim como o Grêmio aproveitando esse descanso entre as rodadas da Série B, já que o último jogo foi lá no último sábado e o próximo é na próxima sexta-feira, para recuperar alguns jogadores. A gente vai falar dos atletas que podem estar à disposição já na próxima sexta-feira, quando o Grêmio visita o Guarani em Campinas, outros que ainda devem ficar de fora, mas o Grêmio aproveita esse tempo então para recuperar seus atletas. A propósito, Valéria Poçamai, tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, já começou o segundo tempo do jogo do Cruzeiro, Valéria? Já começou, viu, Lucianinho? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nesse momento estamos chegando a 1 minuto de partida lá na Série B. Brusque 0, Cruzeiro também 0. Bom, se a gente olhar a rodada, o Bahia ganhou, o Vasco ganhou, o Tombense ganhou, o Sport ganhou, o Grêmio só empatou. E por isso, com base no que falou Lucas Katsurayama, o Grêmio perdeu 2 posições para Vasco e Bahia e vê ali Tombense com 5 de diferença. E tem o Londrina que entra em campo hoje ainda, hein, Valéria? Isso mesmo, o Londrina que recebe o Criciúma lá no Estádio do Café às 4 horas da tarde. E o Criciúma que também tá ali, né? É 10º colocado com 27 pontos, mas em caso de vitória pode chegar a 30. E o Londrina que pode ir a 32 e que em caso de vitória pode assumir a quinta colocação, ultrapassando o Tombense. Com a mesma pontuação, mas ultrapassa nos critérios. O Grêmio teria Tombense e Londrina, os dois com 32. Se o time do Adilson Batista ganhar, obviamente, e o Grêmio em quarto com 37. Diminui a gordura, então o Grêmio vai ter que fazer o dever fora de casa contra o Guarani na sexta-feira. Maurício Saraiva, Maurício, vamos fazer um hoje ao meio-dia? Tudo bem, Maurício? Vamos imediatamente, Lucianinho, boa tarde, bom dia. Tudo bem, Maurício já está lá no posto da RBS TV, depois tem Globo Esporte na sequência, mas antes, ele é todo nosso em Esportes ao meio-dia. Bom, Maurício, o Internacional tem um baita jogo amanhã, né? Um baita jogo. Tô nessa barca, inclusive, a Rádio Gaúcha transmite com toda aquela excelência, com pré-jogo, né? Pré-jornada, a transmissão, o bola parada e o balanço final, e eu tô na transmissão da RBS TV Globo Minas para Inter e Atlético Mineiro,
Inclusive, um negócio curioso, que por uma questão operacional eu vou ter que ir a Belo Horizonte fazer um jogo que é em Porto Alegre. Meu Deus. Mas é uma questão de operação, problema nenhum, vamos lá. Mas o jogo é enorme, né, Lucianinho? O jogo é enorme, porque o Inter abre o retorno precisando melhorar o seu índice de fator local. O Atlético Mineiro tem a atração da reestreia do Cuca, todos os jogadores à disposição da mesma forma que o Inter. Não dá para o Internacional ser irresponsavelmente faceiro, porque o Atlético é muito bom, e não dá para o Internacional ser tranca-rua medroso, porque a torcida, 40 mil pessoas, não suportariam ver o Inter com medo do Atlético Mineiro em casa. A pedra de toque desse equilíbrio é o grande desafio de Mano Menezes para amanhã. Muito bem, primeiros destaques aí de Maurício Saraiva em Esportes ao meio-dia, com todo esse time que vai estar conosco e a equipe técnica que tem Ronaldo Fagundes, tá chegando aí, Paulo Fernando Rodrigues, Augusto Silveira, mestre Augusto Silveira, Rafael Manito e Rudinei August. A produção é dela. A diretora deste programa, Valéria Possamay. Meio-dia mais 9 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo comercial. Na volta, a gente mergulha nas questões da dupla Grenal, porque tem muito assunto pra gente trabalhar aqui no programa. E, claro, toda a equipe mobilizada, André Silva, Lucas Katsurayama, Maurício Saraiva, Valéria Possamay. Então a gente vai traçar tudo que tá rolando aqui em Esportes ao meio-dia. E lembrando que o Ipiranga está em campo também, Série C do Campeonato Brasileiro. Ele vai vencendo no segundo tempo o Mirassol, líder da competição, por 2-1, resultado importantíssimo para o Ipiranga. Intervalo e a gente já volta, não sai daí! A Brosalto acelera as ofertas para você fazer um melhor negócio. É até sábado, não perca! Descontos de até R$30 mil, bônus na avaliação do seu usado, parcelas reduzidas que cabem no seu bolso, uma seleção de seminovos com taxa de 0,99 ao mês. É até este final de semana na Brosalto. Te esperamos em Canoas, Viamão e Gravataí, ou acesse brosalto.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente. A Superaço, com 2 unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho pela Universidade Federal de São Paulo e fellowship na França, com foco em lesões no joelho dos atletas. Traz a Porto Alegre e Caxias do Sul as mais modernas e minimamente invasivas técnicas de reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo de lesões dos meniscos. Realiza seus procedimentos nos hospitais Blanc, Mãe de Deus e Unimed. Informações e agendamento através do site leonardolondeiro.com.br. O Grupo Hoff tem tudo o que você precisa para rodar cada vez melhor, no campo ou na estrada. Pneus de qualidade das marcas Bridgestone e Firestone, recapagem para linha agrícola, carga, transporte fora de estrada, serviços de geometria, balanceamento, lonas, encerados e muito mais. Acesse hoff.com.br/contato e saiba onde nos encontrar. Hoff, o nosso compromisso é ajudar você a rodar mais e melhor. O frio chegou e com ele aquela vontade de ficar em casa bem quentinho. Para te ajudar, chegou a promoção Lar Aquecido Redmac, com ofertas para aquecer o lar e o coração. Aqui tem telha ondulada fibrocimento 5mm Imbralite por apenas R$ 59,90 à vista. Iso Classe A retificado linha Rafinato Prime Sejatel por somente 3 vezes de R$ 21,5 o metro quadrado e muito mais. Visite a Redmac mais próxima e prepare sua casa para o inverno. Redmac, construção, reforma e decoração. Meio-dia, 13 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia. A Ferramenta Gerais espera por você na Construsul. Grandes marcas, importantes lançamentos e as melhores opções para a construção civil. Prosalto, sempre o melhor negócio. Tem tracker, ó Maurício, tem tracker com sensor de estacionamento dianteiro e parcela de R$ 990 no plano Chevrolet sempre, a pronta entrega, IPI reduzido. Lojas da Brosalto em Canoas, Viamão e Gravataí ou no site brosalto.com.br.
Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço, há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul. Com produtos 100% nacionais e certificados, a Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Superaço-rs.com.br e Betson, patrocinador oficial da Comebol Copa América Feminina 2022. Te joga! Vamos falar agora, é claro, da dupla Grenal. Para ferramentas de tools, na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. Lembrando que as manchetes de esportes ao meio-dia foram para AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. E a Luita pensou em perfis e acessórios de alumínio. A Luita, há 20 anos, construindo ao seu lado. Bom, André Silva, Lucas Katsurayama, Maurício Saraiva. Vamos começar com o Internacional, o jogo de amanhã no Beira-Rio, 4 da tarde. Tem Inter e Galo, Andrezinho, em meio a reforços que estão chegando, confirmações e tudo mais, André. Tem o jogo contra uma das potências do campeonato. Ontem, Luciano, nesse horário, o Inter apresentou o Brian Romero e por volta de 1h da tarde apresentou o atacante Mikael. Bom, agora pela manhã o Inter oficializou a contratação de Everton, que ontem já, por volta de 6h30 da tarde, foi registrado no BID. Então já passou a ser jogador do Inter. A formalização do clube, a oficialização veio por volta das 11 horas da manhã deste sábado, enquanto a equipe de Mano Menezes realizava treinamento com portões fechados no CT do Parque Gigante. Bom, então vamos pegar esses 3 reforços aí. Eles já estão em condição de jogo. O Mikael não joga desde maio e fez só 7 jogos, ingressando alguns minutos lá na Salernitana. A gente já debateu até aqui no próprio, contigo e com o Maurício no Hoje nos Esportes da quinta-feira, né? A situação física do Mikael. E o Inter ontem mesmo já deixou entender que ele vai passar por um processo de espécie de pré-temporada, enfim, de um trabalho físico de 2 a 3 semanas para entrar no ideal. Portanto, ele está fora não só do jogo de amanhã, como também está fora do jogo no Peru, na próxima quinta-feira em Arequipa, contra a equipe do Melgar. Brian Romero, ele não joga desde o dia 17. Eu dei uma olhada no último jogo dele pelo River, foi um jogo do Campeonato Argentino, um empate com o Vélez, 2-2, ele atuou só 9 minutos, mas enfim, vinha treinando no River, não foi relacionado nas últimas 2 partidas pelo Galhardo, até porque tinha essa questão da negociação com o Internacional, mas é um jogador que está numa condição física, quem sabe possa ser relacionado, o Inter ainda não divulgou a lista, até para o banco de reservas amanhã. Vale o mesmo para o Everton, que não era titular do Vasco, mas é um jogador que também está no ritmo de temporada, não tem nenhum tipo de lesão, só não vinha sendo utilizado lá na equipe carioca em função do técnico Maurício Souza não ter utilizado este atleta. Então são 2 jogadores que até há uma pequena expectativa, a gente aguarda que o Inter confirme quem são os 23 jogadores convocados para a partida de amanhã para ficarem à disposição no banco de reservas. O caso do Everton acho que até é o mais urgente, digamos assim, porque o Inter, para esta posição, né, ele só tem neste momento o Bustos, que está voltando amanhã de uma lesão muscular. Aliás, Bustos e René serão titulares. Ontem o Mano Menezes conversou com os jornalistas, eu estava entre eles lá pela manhã no CT do Inter antes do treinamento, e ele confirmou as voltas do Bustos e também do René. Bom, já vou desenhar um time antes que tu passe por o Maurício, porque o treino foi com portões fechados, mas desde ontem eu trabalho junto com o Rodrigo Oliveira com a informação de que o Pedro Henrique deve ficar no banco de reservas. Então o time deve ter o Daniel no gol, o Bustos voltando, a zaga com o Vitão e o Mercado, porque o Moledo sentiu um problema no joelho no treinamento da quinta-feira, relatado também pelo Mano Menezes, e até o Mano lamentou esta ausência, e o René voltando na lateral esquerda. Meio campo com o Gabriel, o Edenilson, o Depena e o Maurício, e na frente o Wanderson com o alemão. Este é o time que deve ser confirmado amanhã por volta de 3 da tarde para começar a partida contra o Galo. Bom, Maurício, tem as voltas dos laterais, que é um fato muito importante, seu Maurício. E claro, eu tenho a impressão de que o Mano realmente não vai, como o André está falando, desde a quinta-feira, e ontem o Rodrigo à tarde também trouxe essa informação, jogar com Wanderson, Pedro Henrique, mais o alemão, né, Maurício? Porque daí fica um time um pouco
faceiro, eu diria, para encarar um Atlético que a gente conhece muito bem, sabe toda a qualidade, Maurício. Seria uma facerice porque nem todo mundo está 100%. Se você tem isso treinado com todo mundo a pleno, não fica faceiro se todo mundo fizer a sua parte na tarefa defensiva. Hoje o Wanderson, por exemplo, não teria essa capacidade. Então compreende-se o resguardo. E compreenda-se se o Wanderson não começar, ele que para mim é titularíssimo. Você pode negociar a titularidade dos outros. O Wanderson é titular. Porque o Wanderson, quando sai com lesão muscular, era a coisa mais diferente que o Inter apresentava. Logo abaixo vinha o Alan Patrick. E não dá para você punir um cara com lesão com o banco de reservas. Não. Se ele volta e joga mal e vai para o banco, é uma coisa. Nem deixá-lo voltar, aí é um critério equivocado, me parece. E não é o que o Mano vai adotar. Para amanhã o Wanderson ainda é banco, porque ele está claramente abaixo do 100%, vindo de uma lesão muscular. Oi, André? O Wanderson começa amanhã. Ah, o Wanderson começa. Quem é que sai? Então, desculpa, eu não te entendi. Quem é que sai? Então eu vou repetir tudo de novo, se tu não me entendeu. Pedro Henrique, mano. Pedro Henrique, Maurício. Pedro Henrique. Pô, mas veja só, eu tinha entendido o contrário aqui. Em português é tão fácil, né? Sabendo ler, né, Andrezinho? Ouvir. Eu tinha entendido o contrário disso. Veja, eu consigo compreender, então, a ideia de que o Wanderson volta por esse merecimento, a minutagem de quem vai jogar depois contra o Melgar como titular, porque ele é titular. E o Pedro Henrique sabe, mesmo que ele perca a posição no time, ele sabe a importância que ele tem. O Wanderson, por exemplo, Lucianinho, André e quem nos ouve, o Wanderson não vai terminar 90 minutos amanhã. É muito provável que em algum momento o Pedro Henrique entre para enlouquecer o marcador do Wanderson. Porra, rapaz, saiu o Wanderson, entrou esse cara aqui que corre feito um maluco, dribla e tal. Tá bem composto. Eu tinha entendido que o Wanderson esperava ainda por não estar 100%, mas aí vou estudar português, viu, André? Eu fui o professor Fala Claro, Lucianinho, o personagem aqui. Vovô viu a uva, o cara disse vovô viu a uva, eu entendi, vovô não viu a uva. Então vai Wanderson pro jogo, vai ser titular, enfim, o Internacional que encara esse Atlético, que vai ter, Andrezinho, né, a estreia do técnico Cuca. E o Inter não vai ter Mano Menezes na Casa Mata, né? Quem vai ficar é o Sidney Lobo, que é seu auxiliar, né? O Mano preparou o time junto com o Sidney, com o Julinho, enfim, com toda a comissão técnica no decorrer da semana, mas com 3 cartões amarelos, Mano Menezes amanhã vai acompanhar das cabines. Até brincou ontem, enquanto a gente conversava, ele disse assim, já avisei o Sid, que ele chama o Sidney assim, né? Se não mexer, eu vou vaiar e xingar lá de cima e vou chamar de burro. É o dia da vingança do Mano Menezes, vai. Amanhã eu sou... Ele ainda brincou, amanhã eu sou só espectador, o treinador é ele. Meio-dia, 21 minutos, estamos tratando do jogo do Inter contra o Atlético Mineiro. Bom, Maurício, a estreia do Cuca é um fator complicador pro Inter, né? O treinador chega, ele conhece muito bem o ambiente, conhece o Atlético, e o Cuca, a gente, né, de lembrar do trabalho dele, ele costumeiramente jogava num esquema 4-3-3, né, Maurício? Será que volta isso pro Galo? Olha, eu tenho a impressão que voltará em algum momento, que pode até ser amanhã, porque ele tem elementos para isso. Ele pode botar Vargas, Hulk e Keno, por exemplo, e aí decide se Nacho ou se Zaratio. Ele pode, mas ele está com tanta opção que do jeito que ele montar o time, vai ser um time muito perigoso e muito bem montado. Se ele decidir que joga com 2 meias, Zaratio e Nacho, e só 2 na frente, é Hulk mais 1. Qual é o 1? Pô, pode ser Vargas, pode ser Keno, pode ser Pedrinho, pode ser Pavon. Tá bom para você? É forte, Andrezinho. Esse time do Atlético, quem o Cuca optar, não vai ter barbada pro Internacional. Não vai ter. E ontem, aliás, o Atlético também tinha que registrar o Cuca, porque o treinador já tá no bid, né? E ele entrou no bid ontem, então também, né? Tá liberado, tá tranquilo aí pro jogo, né? Para fazer a sua reestreia pelo Atlético Mineiro. Mas eu tô olhando aqui o noticiário do Atlético, né? Enfim, nosso site irmão, GE. Globo, Maurício, André e Lucas Catsuraema, que está conosco também cuidando das questões aí do Grêmio, e Valéria Possamay, só se fala do jogo do Palmeiras aqui, hein? Impressionante. Sim, claro que tem aqui jogo do Inter, é a prioridade, enfim. Né? Será que o Atlético não vem também um pouquinho desfocado para Porto Alegre, queria mudar o jogo para hoje, antecipar, Maurício? Olha, não levou, né? Melhor pro Inter que venha desfocado. O Atlético deve trazer todo mundo, viu? Agora, se vai escalar todo mundo é outra situação. O melhor que pode acontecer pro Inter é o cara pensar assim, não vou botar a perna nessa dividida porque tem Libertadores no meio da semana. Esse é um risco que o Atlético Mineiro corre, porque não é só um jogo, né? É uma espécie de vendetta, até porque tá no hino, Galo forte, vingador. O Atlético não se conforma de ter saído do jeito que saiu pro Palmeiras na Libertadores anterior.
Aquele que o Palmeiras jogou retrancado e deu balão pros baixinhos? No modo Pedro Ernesto. No modo Pedro Ernesto. Não, e com uma cereja azeda do bolo, né, André? No jogo de ida 0-0, quem perde um pênalti é o Atlético Mineiro. E depois você tem, o Atlético faz 1-0, você vai lembrar do jogo, você e o Lucianinho. O Atlético faz 1-0 e o Vargas tem a bola do jogo por 2-0. E desperdiça. Dá 5 minutos, o Palmeiras faz um ataque em que um zagueiro que raramente falha, que é o Natan. O Dudu faz a jogada enfim, aquela lambança toda, e depois do empate não teve mais jogo, né? Aí o Palmeiras conseguiu, com a sua experiência, neutralizar e levou adiante a final. A maneira é essa, o Atlético tá para vingança contra o Palmeiras. E talvez o jogo do Inter esteja mal atravessado nesse sentido. Talvez não. É certo que para o atleticano, esse jogo com o Inter está atravessado no meio do caminho. O melhor é que não existisse. Eu achei o time do Galo, o provável Galo, aqui no noticiário lá de Minas. Tá? Achei aqui, ó. Everson, Mariano, Natan Silva ou Igor Rabelo, Júnior Alonso e Arana, Alan Jair Nacho, Zarate, Keno e Hulk. Não muito mole não, essa vida pro Inter. Quer estrear bem, né? Ou ao menos tentar, né? 12:25, esportes ao meio-dia na Gaúcha, baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Com as informações da internet, enfim, o André trouxe agora um provável time do Atlético Mineiro, que está lá na internet, sempre para baterias Excel. Valéria Poçamai, o assunto do Twitter, o que o pessoal está comentando, está falando no Twitter, Valéria, com a parceria sempre de Redmac, a tradição é estar ao teu lado. Redmac Construção, reforma e decoração, Valéria. É a decisão do título de hoje à noite da Copa América Feminina, Lucianinho, 9 da noite, horário aqui de Brasília. Vamos ter Brasil contra a Colômbia, a nossa seleção brasileira feminina buscando a sua 8ª taça. O Brasil é o maior vencedor desta competição, enfrenta a Colômbia. E um detalhe importante é que temos jogadoras da dupla Grenal representando na seleção brasileira. A Lorena, que é a goleira titular, inclusive não tomou nenhum gol até o momento. Pode fechar essa Copa América sem sofrer gols. E também a meio-campista do Inter, a Duda Sampaio, uma opção no banco de reservas. A Duda, que inclusive ingressou como titular na partida contra o Peru, aproveitou e marcou o gol. E também a Lorena vivendo esse grande momento com a seleção brasileira. Portanto, 9 da noite a decisão da Copa América, Brasil e Colômbia. E o detalhe é que as duas seleções já estão garantidas na Copa do Mundo do ano que vem, na Austrália e também na Nova Zelândia, e nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E o boletim de Copa, e depois, em seguida, também tem o boletim de Copa, Lucianinho. Também já nesse embalo aí para falar de Copa América Feminina, Copa do Mundo, né? Muitos assuntos. Valéria, aproveita tempo e placar aqui no nosso Placar Gaúcha, em Esportes ao meio-dia. Como é que tá o jogo do Cruzeiro aí no segundo tempo? 20 minutos do segundo tempo, 0 para Brusque, 0 para Cruzeiro. E na Série C, o Ipiranga? O Ipiranga, que está jogando na sua casa e vai vencendo o Mirassol, o líder, por 2-1. O Placar Gaúcha para quem, Valéria? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem. Lucas Katsurayama, vamos falar do Grêmio que está de folga. Folga hoje, folga amanhã, mas na segunda volta, porque tem jogo contra o Guarani na sexta. E a rodada, como a gente falou, né, Maurício? Ela não está muito amiga do Grêmio, não, né? Os resultados não são bons dos adversários, todos ali na volta somando 3 pontos, e o Grêmio só somou 1 ponto. Então ele perdeu posições e diminuiu a diferença, Maurício, em relação aí ao 5º colocado, que passa a ser no momento o time do Tombense, mas que o Londrina pode também ainda hoje, como joga, né, à tarde, encarar também uma vitória e chegar a 32 pontos, lembrando que o Grêmio tem 37. Não é desesperador, Lucianinho, porque o contexto em que os times em volta do Grêmio venceram é o contexto onde o Grêmio costuma vencer. O Vasco ganha em casa, o Bahia ganha em casa, o Grêmio jogou fora e jogará a próxima fora. É muito provável, se continuar a levada do Grêmio de não ganhar de ninguém fora, mas pontuar, que o Grêmio perca distância em relação ao 5º colocado, não perde a posição no G4, mas pode perder distância em relação ao 5º colocado, empatando com o Guarani em Campinas. Mas antes o Grêmio tinha feito 100% de aproveitamento em 2 jogos seguidos na Arena. Moral da história, por mais que pareça pouco, porque a régua do Grêmio não pode ser tão baixa, não pode ser tão perto do chão,
Empata fora, ganha em casa. 4 pontos em 6, classifica, sobe. Perfeito. Pragmaticamente é isso. Mas a torcida do Grêmio merece mais desempenho, merece mais performance. E é isso que o Grêmio está devendo. E aí, Lucas, o Grêmio que pode ter jogadores recuperados à disposição, mas tem baixas também para o jogo lá em Campinas na sexta, Lucas. Pois é, Lucianinho. E só antes de a gente entrar nessa questão do time, na situação de tabela, só para resumir como é que ela ficou, né? O Grêmio abre a rodada como vice-líder a 7 pontos da quinta equipe na tabela, o primeiro time fora do G4. E encerra ela na quarta colocação, perdeu 2 e agora a distância para o quinto colocado é de apenas 5 pontos, então uma rodada realmente muito ruim. Bom, folga geral no final de semana, como já destacamos antes, e a representação na segunda-feira. E o Grêmio aproveita, Lucianinho, todo esse tempo entre as duas partidas, a última no sábado, agora durante a semana contra a Chapecoense, na verdade, e depois esse próximo jogo agora contra o Guarani somente na sexta-feira, agora da próxima semana, lá em Campinas, mais um jogo fora de casa. O Grêmio aproveita esse tempo para principalmente recuperar alguns jogadores. E alguns que, por exemplo, pego o Jeromel, ele vinha sendo preservado dos últimos treinos com bola, participava das atividades físicas de academia, ele não teve nenhum problema de departamento médico, mas é um jogador que atuou em todos os jogos da Série B e só não atuou os 90 minutos contra a Ponte Preta, por uma questão de preservação. Então ele vem sendo também nos treinamentos preservados, é uma forma também de recuperar o jogador fisicamente. Para sexta-feira ele está bem, então não é um jogador que preocupa, mas que ganhou uma certa atenção especial, principalmente por essa longa sequência do Grêmio na Série B. E aí tem 3 atletas que devem voltar agora contra o Guarani e que o Grêmio adota uma certa cautela, até porque são 3 atletas que tiveram certos problemas no departamento médico. Me refiro a Edilson, Elkson e o Breno. Eles devem os 3 serem relacionados, o Breno até como um titular, deve voltar já à meta gremista. Ele que teve uma lesão na panturrilha, depois ela foi agravada, agora contra o Guarani deve ser o titular. E a mesma questão é para o Edilson e para o Elkson, mas não como titulares, é claro. Eles devem voltar como opções no banco de reservas, mas pelo menos opções de posições, tanto para o Rodrigo Ferreira quanto para o Diego Souza. Eles já trabalham normalmente com o elenco há alguns dias, com bola, mas existe uma cautela para que eles se tornem bem fisicamente e não tenham novas lesões, não voltem para o departamento médico, algo que vem acontecendo com esses 2 atletas, o Edilson e o Elkson, com bastante frequência. Então devem ser relacionados e ganhar uma certa minutagem já nesse jogo de sexta-feira. E fechando a questão de departamento médico, o Kahneman ainda segue lá, está em tratamento da sua lesão, que também foi agravada. Ele deve retornar ainda na primeira metade de agosto, não existe uma previsão muito exata. E agora, um novo integrante do departamento médico é o Ferreira, que na quinta-feira teve confirmado uma lesão muscular e para por até 20 dias é a previsão inicial, Lucianinho. Essa é a grande preocupação do Grêmio, seu Maurício. Ferreira, que não consegue engrenar na temporada. Poucos jogos, é a terceira parada. Então, esse jogador faz muita falta no time do Grêmio, né? A boa notícia no jarro meio cheio é que ele voltou de uma lesão de recuperação bem longa e voltou muito bem, né, Lucianinho? Voltou fazendo gol, golaço, jogada de gol, preocupante. Ele elevou a qualidade geral do desempenho do Grêmio dentro da arena. Eu tô lembrando daquele golaço que ele fez, agora o jogo eu não vou lembrar, mas é um gol à direita das cabines aqui, que ele dribla o cara pra dentro lá pelo corredor esquerdo e joga no alto. Não vou lembrar, mas é um golaço, é da volta dele já. E a ausência é um problema. O Guilherme deve dar uma resposta boa no curto ou no médio prazo, porque ele estava desembocado e vindo de futebol de baixíssima competitividade lá do mundo árabe. Mas logo, logo ele pode ser uma grande contribuição para o Grêmio. Ele já ajudou com a sombra dele a melhorar o desempenho do Biel, né? O Biel tá jogando o que não jogava antes do Guilherme. Será coincidência ou será que percebeu, rapaz, agora a sombra cresceu? Pro Grêmio, melhor. Gol contra o Náutico, 2-0. Foi esse, né? Foi esse. esse. Contra o Náutico. Bom, meio-dia, 32 minutos, temos que fazer intervalo comercial aqui em Esportes ao meio-dia. Para colocar a caixa em dia. Só vendo essa informação aqui, ó, Pedro Rocha não vai seguir no Atlético Paranaense. Ele teve o seu contrato de empréstimo com o Spartak Moscou terminando amanhã e o Furacão já avisou que não fará proposta para permanência. Que pecado, né? Ele já esteve no Flamengo, no Cruzeiro, agora no Atlético Paranaense, não funcionou na Rússia
é uma pena, porque era um atacante muito promissor e foi um dos protagonistas daquele título histórico do Grêmio na Copa do Brasil de 16. Ele fez 2 dos 3 gols em Belo Horizonte na vitória sobre o Atlético, lembra, Lucianinho? Sim, mas olha o valor, Maurício, 5,5 milhões de euros era o valor fixado para compra. Mais de 29 milhões de reais na cotação de hoje. Caso ele atuasse 60% das partidas em todas as competições, o Spartak então não abriria mão aí de receber pela saída do atacante, já que investiu na sua contratação. Mas aí é que tá o drama. Se ele estivesse jogando tudo o que se imaginava que poderia estar, o Atlético dava um jeito de contratá-lo. Porque ele teria, inclusive, valor de revenda. Mas ele é banco no Atlético Paranaense, como antes foi banco no Flamengo, não foi titular no Cruzeiro. Vamos pro intervalo e a gente já volta com mais esportes ao meio-dia, então? Não sai daí. Então, na parceria sempre de Ferramentas Gerais. A Ferramentas Gerais espera por você na Construsul. A Brosalto acelera as ofertas para você fazer o melhor negócio. Brosalto, promoção todos na torcida. Compre com o cartão Unicred, Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha de produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Betson, patrocinador oficial da Comebol, Copa América Feminina, te joga. Betson. Valéria, atualiza pra gente o placar aí, os jogos rolando na manhã e início de tarde deste sábado, Valéria. Série B do Campeonato Brasileiro rolando, 0 para Brusque e também 0 para Cruzeiro, 31 minutos do segundo tempo. E pela Série C, 29 minutos do segundo tempo, o Ipiranga vai vencendo o Mirassol por 2-1. Bom, tem Série A do Campeonato Brasileiro com os jogos começando aí cedinho na tarde do sábado. É isso, Lucianinho. Partidas já neste sábado, 4h30 da tarde para Goiás e Curitiba no Serrinha. Também Ceará e Palmeiras no Castelão. Depois às 7 da noite, Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. E ainda neste sábado, 8h30 da noite para Flamengo e Atlético Goianiense. Detalhe dessa partida do Flamengo, Lucianinho, porque podemos ter Cebolinha e Vidal começando como titulares pela primeira vez. Bom cardápio aí, Maurício. Dá pra ver o Corinthians e Botafogo às 7. E, claro, vai perder um pedacinho, mas depois Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo aí com essas atrações, seu Maurício. O Flamengo nessa animação de quem ficou quase ganhando no meio da semana o jogo dele, que esteve muito perto de vitória, né? O Atlético Paranaense escapou de ser goleado e levou para Curitiba um empate. Mas também o Flamengo naquela vida de pegar Corinthians no meio da semana pela Libertadores da América, né, Lucianinho? Que meio de semana que vai ser, hein? Com esses jogos aí. Vamos ver tudo, né, Lucianinho? Vamos ver tudo e um pouco mais, Maurício. Bom, Valéria, na Série B então tem o Londrina, que o Grêmio vai ficar de olho. Jogo às 4 da tarde, tem Novo Horizontino e Vila Nova às 6h30. Tem Ponte Preta e Operário às 7 e ainda fechando, isso é bom, hein, Maurício? A CSA contra Ituano, 8h30 da noite. Tu é meu convidado, Maurício. Eu não vou ver mais nada, eu vou ficar só nesse. E a Série C, além do Ipiranga, tem os outros gaúchos em campo no domingo, hein, Valéria? Isso mesmo, amanhã, começando com o Brasil de Pelotas, fora de casa, enfrentando o Floresta, às 3 da tarde. E depois, às 7 da noite, Figueirense e São José, lá no Orlando Scarpelli. Essa partida também fechando a Série C, os gaúchos, na sua participação nessa 17ª rodada. E o Brasil jogando tudo e mais um pouco, né? Não pode errar até o final para tentar escapar aí de um rebaixamento para a Série D. E por fim, tem Caxias e Aimoré, buscando vaga na próxima fase na Série D, Valéria. Isso, o Caxias que recebe o Oeste lá no Centenário neste sábado, às 3 da tarde, no jogo de ida, empate em 1-1 entre as duas equipes. E também no mesmo horário, o Aimoré que recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro lá no Cristo Rei. O Aimoré tem a vantagem por ter vencido a ida por 1-0. Meio-dia mais 40 minutos. Vamos fazer mais um intervalo comercial. Depois, na volta, tem Copa do Mundo. Tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim e o fechamento aqui de Esportes ao meio-dia. Beijo, Lucianinho. Tô indo pro GE. Vai lá, Maurício. Fala, vou te ver. Vou ligar minha TV aqui. Beijo, Maurício. Até segunda-feira no Hoje nos Esportes. Grande abraço, Maurício, que amanhã vai pra BH comentar o jogo. O jogo é aqui, mas a transmissão é lá em BH. Vai entender, Maurício. Abraço. Vamos fazer o seguinte, então, aquele intervalinho básico e voltamos para fechar Esportes ao meio-dia. Tá final de Esportes ao meio-dia. Gerais, Brosalto, Unicred, Superaço e Betson. Agora é hora do comentário de Pedro Ernesto Denardim
para a Valéria. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Fala, Pedro! Pois, Lucianinho, chegou gente bastante aí no Beira-Rio, né? Chegaram centroavantes, chegaram laterais, ou seja, a direção está tentando dar ao treinador o melhor equipamento humano possível. Ah, mas os centroavantes não são exatamente aqueles que os torcedores gostariam. Bom, isso até pode ser, mas hoje o Inter tem 5 centroavantes, e daí tem que sair o titular. Porque esta é uma preferência do técnico Mano Menezes. Ele gosta de jogar com centroavante. Tentou jogar sem naquela partida contra o Palmeiras no primeiro tempo, a coisa não andou bem e acho que ele voltou atrás. Agora tem o jogo de amanhã, o jogo contra o Atlético. É um jogo muito difícil, né? O Cuca vai fazer sua primeira partida no time mineiro, deve ter alinhado de alguma forma o time e será um adversário respeitável pela qualidade que tem o Atlético Mineiro. Mas e aí? Bom, o Inter tem que ter vitórias. O Inter só empatou com o Atlético Paranaense, o Inter perdeu para o Palmeiras, o Inter só empatou com o São Paulo e agora tem o Atlético. No grupo de 12 pontos até agora, só 2. E os 3 que serão disputados amanhã, seria muito bom que o Inter os conseguisse para seguir lá na pontaria, lá na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio? O Grêmio tem 10 dias para treinar. Os jogadores estão de folga nesse final de semana, o que eu acho bom, tá? Voltam na segunda-feira e aí tem até sexta-feira para arrumar uma forma melhor de jogar contra o Guarani, porque o Grêmio, apesar dos bons resultados, bom até ali, né? Porque já voltou para 4º lugar, com as vitórias do Bahia e também do Vasco da Gama. E vitórias contundentes, o que o Grêmio não consegue ter. E o jogo é contra o Guarani no Brinco de Ouro. O que o Grêmio não consegue também é ganhar dos adversários fora de casa. Será que vai melhorar? Tempo tem para trabalhar, né, Lucianinho? Bom fim de semana para ti. E te agasalha, hein, grandão? Tá frio. Tchau. Tá frio. Valeu, Pedro. Para fechar o programa, o destaque de Copa, Valéria Poçamai. Olha a moral que o Gabriel Jesus, que agora está no Arsenal, está com Pepe Guardiola. Abre aspas para o Pepe. Gabriel Jesus talvez seja a pessoa mais legal com quem trabalhei. Ele estava sempre pronto para aceitar tudo. Ele é o melhor atacante defendendo que já encontrei. E o destaque de Copa para Grupo Felite, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo e Bela Vista Puro Malte. Valeu. Obrigado, Andrezinho. Grande abraço. Volto no meia no Gaúcho 2024, ia dizer 28. Vai ter também depois, calma. Também. Mas primeiro tem 2024. Valeu, Andrezinho, 1h30 da tarde aqui na Gaúcha. Antes tem no Mundo da Copa com o Eduardo Gabardo, 1h da tarde. Destaque final aí. Valeu, Lucas, de Grêmio. Abraço. Valeu, Lucianinho. Abraço. Vem chegando o correspondente Gaúcha resfriar. Depois, no Mundo da Copa, coladinho, o Gaúcha 2024. E eu volto às 2, hein? Tem Central do Torcedor bombando com a galera. Até lá. Tchau. Esportes ao meio-dia. Dupla